Então, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos uma boa sexta-feira, né? Hoje, finalzinho aí da nossa semana, né? Terminando a semana. Aí nós teremos, né? Conforme eu havia passado para vocês o cronograma na semana passada, nós temos hoje, né? Uma parte com roteiro, que eu já coloquei na tela aí, formas de comunicação e feedback formativo, e é uma outra parte, né, destinada às apresentações das implementações. Na semana que vem nós teremos a R9, que nós vamos trabalhar com o SAEB, né, leitura de dados. E na outra semana, daí nós teremos a R10, que será a nossa última reunião, e nessa última reunião nós teremos as apresentações, vai ser toda destinada para as apresentações. Oi, Maria Sônia. Oi, bom dia. Bom Semana que dia. vem não é feriado? Desculpa, vocês não vão ter. Ah, meu Vocês, Deus, que bom. vocês estão liberados da reunião da semana que vem. Então, semana que vem vocês não terão a R9. Até porque a R9, na verdade, vocês já tiveram. Nós já trabalhamos a R9, na verdade. Vocês já estão em dia com o roteiro, né? As turmas que tiveram aquele feriado que pegou início de semana, né? Segunda e terça, é que não tiveram. Então, vocês já tiveram essa R9. Então, nós temos hoje e a R10 só. Vocês têm feriado. Então, quinta e sexta é feriado. Então, só duas reuniões. Essa e a última, o dia 20, vai cair bem dia 25, né? 25 de abril, né? Que é uma sexta-feira. Então é isso, gente. Então vamos seguir aqui com o roteiro, né? Para não atrasar também as apresentações aí do pessoal. Então, reunião 8, formas de comunicação e feedback formativo. Lembrem sempre de estar conectado com o @escola de vocês, né? E, claro, né, como vocês sempre fazem, né, sempre que tiver problemas com relação à internet, com relação à câmera, sempre dê um retorno para nós, né, pode dar o retorno aqui no chat, né, quando vocês conseguem estar logados, ou no WhatsApp, para ficar justificado. Nossa agenda de hoje, nós teremos aqui o acolhimento, né, inicial, 5 minutos, para início de conversa, 15 minutos, fundamentando a prática, 20 minutos, aí depois nós teremos o compartilhamento das implementações, né, 40 minutos, nós teremos uma média ali de 7 minutos para cada um apresentar. Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms no final da reunião, e para concluir, são os momentos finais ali do fechamento. O objetivo da reunião de hoje, a gente sempre fala, né, da reunião anterior, para a gente estar falando da nossa reunião atual. Então, a gente discutiu anteriormente sobre a observação de sala de aula, utilizando uma rúbrica de observação. Então, nós construímos, né, a partir do documento também que eu forneci para vocês, vocês entenderam ali o processo de construção, né, das rúbricas de avaliação, que ela faz, e entendemos ali que ela faz parte de um processo de avaliação formativa, né, quando faz-se a observação de sala de aula. E no encontro de hoje, nós vamos compreender a importância da comunicação assertiva no momento do feedback formativo. E aqui eu vou ler para vocês uma tirinha da Mafalda, e aí nós vamos contextualizar, né, com o processo da comunicação assertiva, né? Qual é a importância da comunicação assertiva dentro do nosso processo em si, né? Do nosso trabalho,
do nosso cotidiano ali com os professores. Então, vou fazer a leitura aqui para vocês. Está meio ruim de visualizar, mas com a leitura aqui vocês vão entender. Ela é bem sucinta. Coitada da mamãe. Está preocupada porque amanhã vou começar o jardim de infância e ela tem medo do que eu não goste. Eu podia dar uma acalmada nela, dizendo que estou com vontade de ir para o jardim de infância, depois para o primeiro grau, o colegial, a universidade e etc. Sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim de infância e estudar bastante. Assim, mais tarde, não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. É tão bom confortar a mãe da gente. E aí, aqui tem uma pergunta para a gente refletir, né, sobre qual foi a importância da comunicação da Mafalda no feedback dado para a mãe dela. Alguém quer comentar sobre essa comunicação que a Mafalda utilizou com a mãe dela? Oi, Sandra, pode falar. Ainda bem que ela não queria falar, né, na tua leitura ali. Ainda bem que ela não queria falar, porque se ela me fala isso para a mãe, tadinha da mãe, né? Mas, na verdade, é legal esse primeiro momento aí, por propósito do nosso objetivo hoje, que é o encaminhamento do feedback, do que não dizer, ou do como dizer o que precisa ser dito, né? Então, ali na expressão da Mafalda, essa coisa dela, esse descontentamento dela de ver o que a mãe dela realiza, a prática, a vida social que a mãe tem, a vida doméstica, e a relação, muitas vezes, nós lá na escola com os nossos professores. Então, a questão, a importância de, no momento do feedback, a gente poder realmente olhar para aquilo que foi positivo, que foi melhoria dentro do trabalho do professor, e, ao mesmo tempo, poder entender esse feedback como um momento de desenvolvimento profissional, para poder dizer para esse professor em que ele pode crescer, e de que maneira, mas de uma maneira mais assertiva, né? E você comentou isso no nosso encontro anterior, né, na semana passada. E como que isso é bacana para a gente poder ir também nos lapidando, né? Para sabermos como agir. Mas é bem interessante essa comunicação da Mafalda, quer dizer, esse feedback dela, na verdade, é doído, né? Então a gente também ter esse cuidado, porque verdades precisam ser ditas, fatos precisam ser ditos. Mas a questão de dizer o fato, lembrando que eu tenho um sujeito, uma pessoa humana que está ali ouvindo. Então, saber como reportar a ela, né? Exatamente. E é interessante, né? Porque ali na tirinha ela demonstra uma preocupação, né? Do que vai repassar, né? A preocupação com a mãe dela, mas ela repassa de uma forma muito, né? Muito truculenta essa comunicação. Oi, Josefa, pode falar. Então, ali ela deixou bem claro que com uma frase, às vezes até com uma palavra, como você pode desconstruir, né, algo que você tinha que estar ali auxiliando e para a professora, né, você acaba, de repente, apenas com uma frase, uma palavra, você destrói, às vezes, o que em vez de você teria que construir, né? E aí ficou bem claro a tristeza da mãe. E com razão, né? Sim, com certeza. Poderia ser, né? Claro, poderia ser falado, né? Dado esse feedback, mas de uma outra maneira, né? Com um outro tipo de comunicação, né? Com outras palavras, de repente. E aqui nós temos, né? A comunicação humana, ela é inerente, né? Ao homem desde o seu nascimento, seja por meios de sons, como choro, por meios de palavras, por meios de recursos linguísticos, falados ou escritos, por meios de gestos, expressões não verbais, cada indivíduo apresenta uma forma única de se comunicar. Então, a gente não tem somente, né, a expressão com palavras, mas o corpo também fala, né, a entonação da voz. Então, todo o processo, né, de expressão corporal, a questão emotiva, né, de você entonar, a questão das palavras, como você vai transpor isso, né, a expressão corporal, tudo isso fala. Vou passar para vocês um vídeo, gente, curtinho, tá, de como o outro te vê.
comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem. Ele deve saber ouvir. Então, além, né, de também saber se expressar, né, e mediar isso, a gente também tem que saber ouvir, né? E a partir do que a gente viu até esse momento em nosso encontro, qual a relação que a gente pode estabelecer entre a comunicação e o feedback formativo? Tem, né, existe essa relação? Existe, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acho que ali o vídeo por si ele já fala também, né, gente? Né, de como, de todo o processo de comunicação, né, do que nós já citamos aqui também, a tirinha lá da Mafalda, né, que foi o exemplo de uma comunicação não assertiva, né, que ela fez. Oi, Líria, pode falar. Oi, eu estou no trânsito e vendo a Meet, mas enfim, dei uma paradinha aqui para falar. Com relação à comunicação, o feedback principalmente, na verdade a gente precisa também conhecer o modo que a pessoa que a gente está falando vai receber a informação, né? Porque às vezes você fala de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais mansa, mais tênue, mais tranquila, e a pessoa não entendeu a informação. Você precisa ser um pouco mais pontual para que a pessoa entenda. E às vezes é justamente o contrário. Se você for muito pontual, ela vai entender como uma agressão e você não vai conseguir transmitir a informação que é necessária. Com certeza, acaba te ocasionando um problema e você acaba desmontando todo o teu processo, né, que você tem ali de organização e você não consegue dar andamento no teu próprio encaminhamento, né, que você precisaria. Então, né, uma coisa acaba levando a outra, na verdade. Aqui, gente, tem uma atividade para ser realizada, ela é bem simples, tá? Vocês vão escrever aqui nesses balões o que é uma comunicação assertiva e o que é um feedback formativo. Tá? Eu vou abrir a atividade, que ela ainda está fechada. Deixa eu abrir aqui a guia de compartilhamento. Eu vou disponibilizar no chat para vocês.
Vocês vão escolher os balões, gente, de maneira aleatória, tá? Não precisa escolher os dois, vocês podem escolher para escrever ou do feedback ou da comunicação assertiva. Quem quiser escrever dos dois, do feedback e da comunicação assertiva, pode escolher dos dois, tá? Pode, né, escrever sobre os dois, mas pode escolher um só, pode escolher do, né, ou do feedback ou da comunicação assertiva, tá? Pode colocar de maneira simples, tá? Em poucas palavras ali, o que você entende por feedback e o que você entende por comunicação assertiva, tá? Eu estou colocando alguns slides aqui, porque como nós somos numerosos, para não dar conflito ali de informações na hora de escrever, tá? Mas vocês podem escolher, é um balão para cada um, tá? Então, vocês podem escolher aqui e escrever. Pronto. Vou colocar no chat para vocês, e aí vocês podem colocar de uma maneira simples, objetiva, o que vocês entendem por comunicação assertiva e o que vocês entendem por feedback formativo, tá? De uma maneira bem simples, bem objetiva, em poucas palavras. Vou dar um tempinho para vocês escreverem, tá? Uns 3 minutinhos, e a gente já retoma. Fernanda? Oi? José, Anê, é um balãozinho para cada participante? Onde que vai o nosso nome?
É um para cada participante. Se você quiser escolher um para o feedback e um para a comunicação assertiva, pode escolher 2 também. Então, pessoal, vocês, né, estão colocando ali, né, as ideias de vocês com relação ao feedback e à comunicação assertiva. De forma ali bem sucinta, essa ideia, né, pontuando ali as ideias principais do que cada contexto traz. Alguém gostaria de comentar o que já conseguiu colocar a respeito ou do feedback ou da comunicação assertiva? Oi, Maria Sônia, pode falar. Então, né, eu coloquei no assertivo, e até queria escrever mais, mas eu tenho muita dificuldade com esses. Você vai escrever e perde como que eu posso dizer, o alinhamento. Eu não tenho facilidade em relação a isso. Então, eu coloquei ali que a gente, quando vai fazer um atendimento assim, nós temos que ir, né, no assertivo, pontuando, né, tudo que foi positivo na observação, tá? Já deixar, assim, o professor entendendo que a gente está ali como apoio, né, para ajudar, para
sugerir melhorias. Então, na minha opinião, é isso aí, tá bom? Legal. Muito bom. Alguém mais, gente, gostaria de comentar o que conseguiu colocar aqui como ideia principal? Oi, Sandra, pode falar. O meu é slide 5. Se você quiser descer ele ali, por favor. Então, a partir do que nós fomos vendo no vídeo, o que você foi falando e as discussões aqui que foram apresentadas, né, nas falas das colegas que se apresentaram, então eu coloquei ali, então o feedback como forma de dar o retorno, de comunicar uma ação realizada, então ele tem esse propósito, né? Eu vou falar sobre algo que aconteceu, vou conversar a respeito disso. O feedback enquanto conceito, então, é retroalimentação, então significa que a gente vai dialogar, e por isso a importância de questionamentos propositivos, a importância de saber também o que o outro compreende da própria prática realizada, né? Então, ele se estabelece enquanto um diálogo formativo. E na comunicação, que eu achei assim, nossa, que vídeo esplêndido que você trouxe pra gente, né? Que legal, assim, a gente poder olhar por esse âmbito, ali no sentido de ser uma relação interpessoal, confiável, acolhedora. Então, isso é uma comunicação assertiva, né? Tem que ser confiável, tem que ser acolhedora, né? Tem que ser uma troca de ideias. E, nesse sentido, a valorização do outro, né? E o mais importante que fechou ali no vídeo, que a gente precisa muito, né? Saber ouvir. Porque, de repente, não é só eu falar, mas ouvir o outro, porque o outro me ensina muito. E a gente percebe aqui no grupo de estudo quanto que a gente aprende com a fala dos outros, né? Quanto eu aprendi aqui ouvindo as colegas a partir das suas interpretações, a partir das suas colocações. Então, a comunicação assertiva também é o ouvir. Muito obrigada. Legal, muito bom. Alguém mais, gente, gostaria de comentar o que conseguiu colocar aqui de forma sucinta, mas que consegue transpor as ideias principais? Oi, Conceição, pode falar. Bom dia. Eu vou colocar aqui em poucas palavras o que eu entendo por uma comunicação assertiva. Eu coloquei que quando o interlocutor se faz entender quando o locutor se faz entender pelo interlocutor de maneira clara, que a outra pessoa entenda o que você quer comunicar, e que no final os dois saiam satisfeitos com o diálogo existente, né? Nesse caso, principalmente no nosso caso, quando nós trabalhamos com colegas que têm o mesmo entendimento que nós, que têm as mesmas formações, no sentido de cada um dentro da sua área, né? E o respeito que a gente tem pelo outro, como bem a nossa colega colocou antes, a gente aprende do professor. Ontem eu fui assistir uma aula que uma professora me chamou para assistir uma aula dela, até para dar um feedback também para ela no Formadores. As crianças dando aula, né? Ela ensinou eles a darem a aula, apresentando o trabalho como forma de aula. Então, a gente vê o quanto nós crescemos nas formações e quando nós colocamos na prática no dia a dia. E isso é uma forma também de feedback formativo, quando a gente vê um professor pedindo, né, para a gente assistir a própria aula deles. Eu vejo que isso é muito louvável, que não é mais aquela coisa de se sentir observado, pelo contrário, tem satisfação de nos ver na sala, acompanhando o seu trabalho. Isso também é uma forma de um feedback formativo do professor para conosco, né? Além de nós darmos essa devolutiva quando a gente marca um horário, tudo com uma pauta assertiva. Então, eu acredito que o feedback formativo também é dessa natureza, tanto do lado do professor quanto do nosso lado também, né? Muito obrigada. Muito bom, legal, gente. Isso é bacana, né? Conseguir compartilhar essas ideias e cada um de vocês traz, de acordo também com as experiências que vocês têm, né, com a prática,
que vocês têm, vocês também trazem aqui as experiências de vocês, né, de acordo com a teoria que cada um, né, estudou, que cada um tem, de acordo com os temas estudados, né, que a gente vai colocando aqui, e com a prática que cada um de vocês também tem, né, a vivência dentro da escola, que também conta muito aqui no nosso grupo de estudos. E aqui, gente, né, eu realizei ali com vocês um diagnóstico, né, primeiro, valorizando os conhecimentos prévios, né, e aqui nós temos a fundamentação, né, teórica da nossa prática. Então, aqui nós temos, né, uma fundamentação, né, Martins, com a comunicação assertiva, que é uma ferramenta que põe em prática a capacidade de produzir um discurso de forma clara e objetiva, facilitando a compreensão do receptor, reduzindo ruídos e garantindo uma comunicação eficaz. O princípio fundamental da assertividade é o respeito mútuo entre as pessoas e desenvolvimento da habilidade de ouvir e aceitar o que o outro tem a dizer sem deixar de lado as suas próprias opiniões e sentimentos. Tem tudo a ver com os conceitos que vocês escreveram lá. A questão aqui do feedback formativo, né, que são vários conceitos, né, da nossa prática supervisionada, nós temos aqui, né, que eles são orientadores da ação e do pensamento, de um modo interativo, dialógico, o qual ajuda a compreender o que se fez e se observa através do questionamento e das reflexões conjuntas. O feedback, ele traz um aprofundamento, né? Ele é construtivo e imprescindível no processo de formação. Ele impacta no desenvolvimento profissional, né, de todos os profissionais. E ele levanta alguns princípios, que ele precisa ser dialogado, né, que ele é aberto para a aproximação do observador com o observado, exercite a escuta ativa, ele precisa ser democrático, ser compartilhado, promover uma reflexão, né, ser contextualizado, trazer algumas problematizações, né, questionamentos que levem à ressignificação das práticas pedagógicas da pessoa que está sendo observado, ser um potencializador das aprendizagens, dando bons exemplos, destaques de boas práticas, sinalizando pontos de atenção e potencializando as habilidades do observado, destacando a sua importância para o cotidiano escolar. Então, né, essa questão do feedback também tem tudo a ver com o que vocês colocaram lá dentro dos balões. E, né, no feedback formativo também é fundamental que o pedagogo utilize, né, a comunicação assertiva, levando em consideração a questão do conteúdo que está sendo trabalhado dentro da nossa formação, né, os conceitos que nós trabalhamos, ter esse domínio, né, desses encaminhamentos, a questão da emoção, a questão da entonação da voz, né, com firmeza, com clareza, com propriedade do que nós estamos trabalhando, ser também, né, ouvintes dentro do processo e agir ali com naturalidade dentro desse processo, né? E aqui tem um material de apoio, gente, com relação a momentos de que nós temos aqui dois exemplos, tá? De um momento que temos um feedback com uma comunicação não assertiva e um momento em que nós temos um feedback com a comunicação assertiva, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem, né, como exemplo. Então, aqui eu tenho um feedback com uma comunicação não assertiva. A pedagoga chega para o professor e fala: professor, precisamos conversar sobre a sua última aula. Eu realmente não entendi porque você não fez perguntas simples para ativar os conhecimentos dos estudantes, para ativar o que os estudantes já sabiam sobre o tema. E o professor responde: então, pedagoga, eu tentei focar no conteúdo que eu precisava dar conta e acabei esquecendo dessa parte. E a pedagoga responde: isso não pode acontecer.
A participação dos estudantes é crucial para o aprendizado. Se você não envolvê-los desde o início, como vão se interessar pela aula? E o professor responde: geralmente eles não se interessam muito, risos, mas compreendo, quis ganhar tempo na aula. E a pedagoga continua: nas próximas aulas, não ignore essa questão, professor. Os estudantes têm conhecimentos prévios que devem ser valorizados. A sala também estava organizada de uma forma que não favorecia a interação. Você percebeu que alguns estavam isolados? Não me atentei a isso. É tudo tão corrido e rápido, vou tentar mudar na próxima vez. E a pedagoga continua: é preciso se comprometer, professor, a fazer essas mudanças, incentivar a participação e a interação dos estudantes. Faz parte do seu trabalho. Vai dar certo com seu empenho e esforço. E o professor termina: eu realmente não pensei que a distribuição das carteiras poderia interferir na interação deles na aula. Isso é uma comunicação não assertiva, um exemplo. Agora vamos para um feedback utilizando elementos da comunicação assertiva. A pedagoga chega e aborda o professor. Olá, professor. Como você está? Vamos conversar sobre sua última aula, mais especificamente sobre a interação dos estudantes com as atividades propostas? E o professor responde: estou bem, obrigado. Claro, estou aberto ao feedback. O que você observou? Eu notei que, embora você tenha apresentado o conteúdo de forma muito clara, não houve o momento inicial da aula para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Você percebeu essa questão? O professor responde: não percebi. Eu realmente me concentrei em apresentar o material da aula, mas não me atentei a isso. E a pedagoga continua: isso acontece, e é ótimo que possamos refletir juntos sobre isso e pensar em possibilidades para as próximas aulas. Fazer perguntas simples e criativas no início da aula pode ajudar a colocar o assunto em discussão e motivar os estudantes a participarem. Faz sentido, realmente poderia ter perguntado algo que não comprometesse o tempo. Você tem alguma sugestão de como eu poderia fazer isso na prática? A pedagoga responde: claro, planeje perguntas provocativas para o início da aula que dialoguem com o dia a dia dos estudantes. Outra possibilidade é aplicar uma técnica de gestão de sala de aula. Você conhece a técnica bate e rebate? Vou mostrar para você. Então, olha a diferença, né, de uma comunicação não assertiva e uma comunicação assertiva, onde o professor já se mostrou aberto ao feedback, né? E aí ela vai mostrar, né, para o professor como funciona até a técnica bate e rebate, para o professor conseguir demonstrar também, né, para o professor conseguir aplicar com a turma, né, essa metodologia, esse encaminhamento metodológico. E assim, gente, finalizamos esse roteiro, tá? Agora nós vamos dar início aqui às apresentações, tá? Antes eu quero explicar para vocês como funciona a planilha compartilhada. Só vou colocar novamente essa planilha aqui no chat. A planilha compartilhada é o seguinte: a nossa planilha, ela vai funcionar assim. Então, vocês mesmos, na medida que vão assistindo o relato de implementação do colega, vão colocar o nome de vocês aqui do lado, né? Então, a Sandra vai assistir, né? Vai apresentar. Daí, depois, a Isabel vai apresentar, a Sandra vai colocar o nome dela aqui, né? Nome do cursista, Sandra. E a Sandra vai dar um feedback em poucas palavras, de uma maneira simples, vai escrever o feedback aqui do lado, tá? Da apresentação da Isabel. Então, o primeiro faz o feedback do segundo, o segundo faz o feedback do terceiro, o terceiro faz o feedback do quarto, o quarto faz o feedback do quinto, e assim sucessivamente. E a Conceição, que é a última, vai fazer o feedback da Sandra, tá? Daí a Conceição vem aqui, escreve o nome aqui, Conceição, e faz o feedback da apresentação da Sandra. Assim, gente, bem tranquilo, em poucas palavras, tá? Não precisa ser
um relato, um feedback extenso, uma coisa. Não, é algo bem tranquilo, tá? Eu já compartilhei essa planilha, o documento aqui no chat, ela está também no nosso grupo do WhatsApp, mas de repente aqui no chat ela fica mais viável também para vocês poderem fazer o compartilhamento ali, para vocês escreverem quem está acompanhando pelo computador, tá? Então, acabei de fazer o compartilhamento ali. Então, cada apresentação vai ter mais ou menos aí 7 minutos, tá? Quando eu erguer a minha mão, é porque já está dando o tempo, tá? Daí já está chegando a hora de encerrar, tá bom? Então, a apresentação, a média de 7 minutos. Oi, Maria Sônia, pode falar. Então, professora, a planilha que você está apresentando aí, eu me preparei para hoje. Na minha cabeça aqui, eu sou a terceira. Eu coloquei na planilha semana passada. Não estou vendo nem meu nome aí. Eu estava como terceira para apresentar, o dia que eu preenchi a planilha. Será que eu não preenchi direito? Eu acho que não. Não salvou, não está ali o seu nome. Não, eu preenchi. Eu fui a terceira a preencher. E aí eu me preparei para apresentar hoje. Oi, Miriam. A Miriam colocou o nome dela ali para terceira. Oi, Miriam, você por acaso percebeu se estava preenchido ou não? Então, justamente isso, não estava preenchido, por isso que eu coloquei até como terceiro, não tinha nenhum nome, eu não apaguei de ninguém. Bom, então teve um equívoco aí. Talvez não salvou, né? A senhora não orientou que tinha que salvar. Assim, não precisa salvar. Eu coloquei o nome, eu tenho certeza do que fiz. Porque, na verdade, essa planilha, como ela fica no Drive, ela não precisa salvar, na verdade. Ela já, automaticamente, ela já salva, né? Inclusive, quando eu estava preenchendo, apareceu o nome assim, não dessa Iriar, né? E eu passei para o de baixo, porque eu estava no segundo, daí eu fui no terceiro, e eu preenchi certinho. Eu ainda comentei no dia. Falei assim, precisa colocar... Tinha umas outras informações na frente, e eu perguntei. Daí a senhora falou, não, é só o nome. Eu já fiz das outras vezes, e eu tenho certeza do que estou falando. Mas não tem problema, se a senhora me encaixar no finalzinho, não tem problema. Não, até ali, ó, antes... Estranho, né? Mas antes da Conceição, a Conceição colocou o nome dela por último. Eu posso colocar você antes da Conceição ali, ó, 7º. Tá? Não, eu só quero apresentar, só isso. Mas eu coloquei sim. Deve ter tido algum engano. A gente ainda mais eu tenho... começo a escrever, e aí o primeiro trabalho foi assim. Eu acabei perdendo ali, né? Lembra que eu falei com a senhora? Eu lembro. Lembra, né? Eu lembro. Até eu me bati para arrumar, foi bem difícil. Foi, então. Mas nesse dia eu não me perdi. Nesse dia ficou certinho o meu nome ali. Porque ela salva. Gente, então vamos apresentar. Não precisa salvar, porque ela já salva automaticamente. No máximo, clicar lá em cima e compartilhar, ela já salva automático. Vamos apresentar, então... Se eu entrar lá no Drive, será que eu vejo lá? Senão não vai... Então, é a Sandra agora, tá? Sandra, tranquilo? Você consegue compartilhar ou quer que eu compartilhe? Se quiser compartilhar, Fernanda, pode ficar à vontade. Daí você até vai... Pode ser? Deixa eu só desligar o microfone de alguém aqui que está aí. Pronto. Só que quando eu compartilho, quando eu pego do Class, tá, gente? Eu não consigo compartilhar no modo apresentação. Peraí, porque para mim abre como modo de trabalho para eu corrigir. Mas ele vai aparecer aqui
Mas quer que eu apresente, então? Se tiver tranquilo para você, Tá, pode. então eu já vou. Então, Você tira a tua ali e vai tranquilo, né? beleza. Tá indo lá. Beleza. Só dá um segundinho aí para eu colocar ele no modo apresentação. Ok? Beleza. Tá, eu vou falando e vou avançar. Não entrou, né? Entrou sim, já está aparecendo. Já tá. Uhum. Então, assim, ó, eu vou rodando rapidinho aqui, só para a gente poder se entender. Então, aqui, eu sou Sandra, eu trabalho no Colégio José de Anchieta de Ibema, e eu fiz a minha implementação com os estudantes do 9º ano C, então, do turno da tarde. E eu trabalhei na turma de recomposição da aprendizagem de língua portuguesa. Tá, então aqui, todo o levantamento que eu fiz, considerando, né, o nosso encontro lá, o encontro que foi aquela semana que teve os feriados, que vai ser na próxima semana para os demais cursistas que tiveram feriado naquele período do carnaval, mas fiz, então, a partir daquele encontro, todos os dados, né, coleta ali de quais são os níveis de compreensão, de aprendizagem dos nossos estudantes a partir do SAEB de 2023, organizei, então, a rubrica aqui para a professora, né, como que eu pensei a partir das frentes que eu selecionei, no momento da realização do feedback com ela, o que eu considerei para o feedback, aqui estão as evidências, né, aqui imagens que relatam ali o momento do assessoramento da hora-atividade, o momento da observação de sala de aula para coleta de evidências e o momento do feedback com a professora. Também eu tenho aqui depoimento, então, da própria professora, do momento do assessoramento da hora-atividade, e tenho também um depoimento, deixa eu avançar, eu coloquei um depoimento meu a respeito do que foi a prática e coloquei os resultados alcançados. E aí eu tenho aqui também o feedback da minha colega, que é pedagoga no turno que eu trabalho, e que ela também fez aqui um depoimento sobre o meu trabalho. Então ela fez um feedback da minha ação ali no acompanhamento da hora-atividade. Olá, meu nome é Daiane, sou pedagoga. E aí, então, na questão aqui da apresentação, então o que eu coloco? Aqui para essa turma do 9º C, que foi o turno da tarde, então o que eu busquei? Então eu fui para a busca de resultados do SAEB 2023, organizei esse material, fui lá na Prova Paraná 2024 para saber dessa turma que hoje está, quem são os alunos que estão nessa turma do 9º C, que resultados de apropriação esses estudantes tiveram no ano de 2024 na Prova do Paraná. Fiz a análise dos indicadores de aprendizagem, então, que descritores esses estudantes tiveram menor acerto no ano passado, até para que a professora olhe pela matriz de referência do SAEB, o que é que ela precisa dar mais ênfase com esta turma que será avaliada. Também a organização de materiais do assessoramento da docente, então, todo o material que eu ia usar com ela. As planilhas, né, os documentos, de maneira que ela também tivesse acesso físico a esse material. Não só virtual, mas físico, como uma maneira de estar ali no momento do planejamento dela, para ela poder olhar para isso. Também a questão, né, o diálogo ali com a docente sobre o perfil da turma, sobre as formas como a turma melhor se organiza para aprender, as metodologias e as estratégias didáticas, né, que são possíveis de realizar, tendo em vista a melhoria da aprendizagem, a questão do agendamento com a professora para o acompanhamento da hora-atividade, que eu agendei com a professora, então, para fazer esse assessoramento no dia 13 de março. A partir daí, então, eu fui na data combinada com a professora, então eu fiz esse assessoramento, em que eu comecei, né, no diálogo com a professora, falando ali da frequência escolar desta turma, os níveis de apropriação de conhecimentos, né, de conteúdos, com evidências dos resultados, então, da Prova Paraná e do BI Aprendizagem aí de 2025. Num sentido, assim, de contextualizar, olhar para a turma em questão, da turma em que iríamos observar. Também ali a questão do combinado, né, faço com ela um combinado nesse assessoramento, depois de passar todas essas informações coletadas, organizadas, então eu fiz o combinado com ela de fazer a observação no dia 28 de março. E nesse combinado eu estabeleci com ela, então, quais seriam as nossas frentes e os nossos critérios de observação. Então, o uso de estratégias didáticas, no sentido de observar na prática dela o uso das técnicas de gestão de sala de aula, porque nós conversamos lá sobre formas que os estudantes aprendem, e uma das preocupações era essa, é que eles tinham que estar sendo engajados constantemente. Então, conversamos e vimos que as técnicas de gestão são um aliado nesse sentido. Também a questão das atividades propostas, né, que seria um critério nosso, uma frente e critério de observação, para observar como que esses estudantes se engajam a partir daquilo que ela propunha para eles no momento da aula. Então, através da organização dos grupos de desenvolvimento da aprendizagem. Então, como que ela organizaria essa turma, enquanto layout, enquanto organização de trabalho.
data confirmada, então eu fiz a observação com o registro das evidências, né, de acordo com a frente e o critério que estabelecemos, e aí, então, no dia 3 de abril, eu realizei com ela o diálogo formativo. Esse diálogo formativo, então, que foi o nosso feedback, né? Então, eu coloquei ali questionamentos propositivos, a escutativa da docente, até para provocar nela, assim, essa autoavaliação, esse olhar sobre a prática realizada. Então, eu aproveitei aquele material que foi trabalhado também no nosso encontro, que trata ali de algumas, são 23 questões, acho, né, Fernanda, que você mostrou ali no encontro, de questionamentos propositivos, que tipo de questionamento eu poderia fazer? Então, eu me apropriei desse material também para usar com a professora. E, inclusive, dei para ela uma cópia para orientar ela na hora de fazer, porque a gente não vai fazer assessoramento de todas as aulas, mas para que ela olhasse para esses questionamentos propositivos e também pensasse as próximas aulas dela de o que poderia ser significativo na hora de elaborar a aula, na hora de preparar essa aula para os estudantes. Também a questão ali de trabalhar com ela, né? Então, as evidências observadas e os apontamentos ali de pontos positivos, as práticas, né? E pontos de melhoria com sugestões para o desenvolvimento profissional da docente. Aí que avanços, então, o que a gente conquistou ali, que eu entendi que a gente foi conquista. Então, o momento formativo, a compreensão da importância do trabalho, né, com a recomposição da aprendizagem dos estudantes, a clareza na definição de objetivos e metas, e também a questão dos resultados, né, a conquista de resultados esperados. E a participação e o envolvimento da docente e da turma realizada. E aí, para fechar, então, eu fiz um terceiro slide, não estava previsto ali na apresentação, né, no sentido do slide, mas eu quis colocar aqui só para resgatar isso, porque eu senti assim como algo muito, muito possível. Então, essa implementação pedagógica, ela trouxe ali a oportunidade de encontrarmos na ação da docente uma postura pedagógica que valoriza o vínculo afetivo, o respeito aos tempos e às necessidades individuais dos estudantes e contribuiu significativamente para a superação das fragilidades. Também o compromisso sólido da professora com o ensino. Ela estava preocupada ali que as crianças olhassem para esse conteúdo e aprendessem. Era a recomposição da aprendizagem. Era algo que estava frágil na aprendizagem dos estudantes, no conhecimento dele. Então, ela trouxe esse comprometimento sólido. Um ambiente de escuta, de acolhimento e estímulo ao desenvolvimento cognitivo. É uma professora muito doce, muito amorosa com os alunos. Então, isso ajudou muito, contribuiu muito na proposição da atividade. Um ambiente de escuta, de acolhimento e de estímulo ao desenvolvimento cognitivo. Conteúdo contextualizado, porque ela trabalhou ali com a questão do fato e da opinião, para que o estudante pudesse distinguir, né, fazer a separação do que é um fato, o que é uma opinião. Então, foi contextualizado, foi propício à reflexão, trouxe aprendizagem colaborativa. Os estudantes realmente se mostraram engajados nos momentos em que era atividade em pares, ali, aprendizagem em pares, eles estavam engajados, né? A questão de também trazer as dúvidas, sentir um ambiente confiável para tirar dúvidas, para buscar as soluções, e tiveram na docente, então, essa presença atenta e motivadora. Também foi uma prática que contribuiu para a recomposição da aprendizagem, fortalecendo ali o protagonismo dos estudantes e o desenvolvimento de habilidades essenciais. E o que eu considero aqui? Todo esse grupo de estudo que nós tivemos aqui com a orientação tua, Fernanda, no sentido de termos ali resultado porque houve um planejamento, desde o momento inicial, desde o primeiro momento na preparação do material para ir para o assessoramento da professora, para ir para o acompanhamento da atividade. Então, um planejamento, uma condução sensível, comprometida, uma construção de vínculos que tornam o fazer pedagógico mais humano e significativo. E eu quero agradecer muito a você, Fernanda, por essa oportunidade. Para mim, é o primeiro momento que eu tive com você, a primeira experiência que eu estou tendo com você, docente, né, formadora aqui. Quero te agradecer todas as contribuições que você trouxe para mim. Quero te dizer que você saia muito confiante de que você contribuiu muito nessa minha formação, né, nesses encontros. E as colegas que estão aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada, ficou muito boa a sua apresentação, legal, obrigada. Bem bacana, obrigada. Vamos lá, pessoal. Isabel está online. Eu estou, professor, que eu estou em dois computadores, eu estou no computador e pelo celular, por causa da internet aqui da escola. Então, eu já consegui fazer a avaliação ali da colega, né, o feedback curtinho ali, não sei se é dessa forma, mas né, daí eu coloquei bem sucinto, né, que a proposta de trabalho que a Sandra realizou foi bem elaborada e coerente. Né, ocorreu troca de experiências e no final eu coloquei parabéns, porque o espaço é pequenininho. Então, não consegui me estender mais. Tá tudo certo.
Tranquilo. O computador que eu estou, professora, não permite eu fazer a apresentação de tela. Beleza, deixa eu pegar aqui o teu trabalho. Para fazer o eu estou com ele aberto, mas ele não está permitindo. Ele não permite. Então, peraí. Vamos lá. Compartilhar. Relato de implementação. Ele só vai abrir num modo diferente, porque o meu, quando eu abro de vocês, ele abre para eu corrigir. Ele não vai abrir no modo de apresentação, tá? Beleza. Mas, enfim. Tá aqui. Enfim, eu vou falando, eu vou deixar ele aberto aqui para mim, e daí eu vou falando. Beleza. Tá? Então, beleza. Então, assim, o meu relato de implementação, né, na primeira tela eu coloquei uma foto minha e da minha pequenininha. Aí eu trabalho no Colégio Estadual Sagrada Família, no município de Campo Largo, na área metropolitana sul. E como a colega, né, a Sandra, eu fiz toda a sintetização do trabalho, analisei os dados do SAEB, os níveis de proficiência de língua portuguesa e matemática, e fui traçando como que seria o trabalho, e como frente eu coloquei participação e interação dos estudantes, e ao contrário de focar na língua portuguesa e na matemática, eu trabalhei com a professora do língua inglesa. Por quê? Porque daí a gente trabalhou os descritores nessa disciplina. Então, nas evidências ali tem as fotos do trabalho, né, da observação realizada em sala, dos estudantes, tanto em sala de aula quanto no laboratório de informática. E aí, os nossos resultados, daí a professora me colocou um feedback, que eu, né, coloquei ali na apresentação, e daí passando aqui. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente analisou junto os dados do SAEB, do 9º e do 3º ano. E por que a gente pensou de trabalhar com uma turma do 1º ano? Porque nesse ano, essa turma do 1º ano não faz a avaliação. Mas, posteriormente, eles serão os estudantes que serão avaliados na sequência. Então, eles saíram do 9º ano. É a turma que fez a prova do 9º. Então, aonde que estava a defasagem? Aí nós pensamos em manter a frequência dos estudantes e a participação deles, que é o mais difícil, principalmente no laboratório de informática. Daí detectamos, né, durante o acompanhamento da hora atividade, para passar para as observações. A falha no nosso sistema, que nem todos os computadores funcionaram a internet no momento, nem todos os alunos estavam com acesso. Então, isso acabou comprometendo um pouco o uso de metodologias diferenciadas e alguns detalhes ali que daí a gente foi conversando no feedback com a professora em relação também à questão de iniciar a aula, por exemplo, com a chamada, dar sequência do que seria trabalhado para os estudantes e depois, na sala, no laboratório de informática, que pode ser visto ali, a gente conseguiu separar os estudantes. Um tanto usaram os computadores que lá estavam, outros usaram os tablets e alguns usaram seus próprios aparelhos telefônicos. Então, depois da observação, a gente conseguiu perceber que os dados do SAEB refletem um pouco na questão da assiduidade dos alunos quererem participar. E que, às vezes, é uma situação que não cabe só a nós, a docente em si, né? São questões externas, porque quando a professora tinha a primeira aula, alguns chegavam atrasados. Aí, num outro momento que a gente deu sequência ao trabalho, que ela teve a 6ª aula, os pais pediam para liberar eles antes. Então, assim, essa participação ficou fragmentada. E a gente está pensando em estratégias agora para frente de como trazer esses estudantes para não atrasar na primeira e para não se ausentar na 6ª aula. Foi um trabalho bacana. E agora a gente consegue, como a professora da aula também, essa que eu trabalhei no 3º ano do ensino médio, a gente já conseguiu traçar estratégias para as turmas de recomposição de aprendizagem com
tipo, entre aspas, um laboratório que nós fizemos na observação do primeiro ano. Seria isso. Muito bom, parabéns. Ficou bem bacana o teu relato. Parabéns. Obrigada, professora. Legal. Agora vem a Miriam. Miriam está online. Sim, Miriam vai querer que eu compartilhe também, né? isso, prof, por favor. Deixa eu abrir aqui. Miriam. Abrir, compartilhar esta guia. Prontinho. Síntese do relato. Então, a implementação foi feita com uma turma de 9º ano, na disciplina de recomposição de aprendizagem, no Colégio Costa Viana, da área metropolitana sul, né, região metropolitana de Curitiba. Essa turma não é uma turma que eu atendo, mas como o trabalho deveria ter sido, tem que ser feito, né, com os alunos que vão fazer o SAEB, eu não atendo nem 9º e nem 3º, mas eu conversei com a pedagoga e a gente, né, fez esse adendo, né, do nosso trabalho. No entanto, a gente sabe, né, que a observação, o acompanhamento da hora atividade faz parte do trabalho do pedagógico, né, então a gente fez esse trabalho com a professora. Toda essa parte de compilação dos dados do SAEB, a gente já havia trabalhado com os professores no estudo de planejamento, né, que veio como uma demanda para ser trabalhado. Então, a gente já havia feito um trabalho inicial com os professores, mas ele deu continuidade, né, principalmente com as turmas que vão fazer o SAEB esse ano, e então foi feito, né, esse acompanhamento com a turma da professora Kelly de recomposição, né. Na primeira implementação que eu fiz um trabalho com a turma, apresentando para eles um folder, né, até para poder passar para o próximo slide, que foi um folder explicando aos alunos o que é o SAEB, quando vai ser feito, né, o que eles teriam ali para poder estar observando, trabalhando com o que seria trabalhado pelos professores. Então, foi passado para os alunos esse material para que eles realmente tivessem conhecimento e passado para as famílias. Então, foi como um disparador mesmo do trabalho. Na sequência, foi feito, então, o acompanhamento de hora atividade com a professora, tá? E ali a gente, então, né, definiu, né, novamente, estreitou quais eram o nível em que os alunos estavam da proficiência. Então, aqui no colégio, eles estão no nível 3, né? Então, como objetivo, sim, ir para o nível 4. E conversando com a professora, ela destacou que o que ela percebe de mais fragilidade nas turmas de 9º ano era mais a questão da divisão com números decimais, né? E as expressões numéricas. Então, a gente definiu que seria feito, então, um acompanhamento uma observação de sala, e à frente seria justamente as metodologias, né, estratégias e recursos utilizados para a gente poder, né, ter ali um trabalho com essa turma, com essas turmas, né. Foi definido que ela estaria usando a aula 10, né, ela estaria adaptando essa aula 10, focando realmente no uso de uma metodologia ativa. Então, como uma forma realmente, né, usando uma metodologia ativa como uma forma de engajar mais os estudantes para que eles participassem, né, estivessem envolvidos na aula. No dia da observação, então, a professora ela realizou um jogo com os alunos, e era um jogo em que ela apresentou em sala, né, ali tem a parte ali da observação em sala, que ela apresentou para os alunos todas as formas, né, as diferentes formas de se representar um número, né, tanto na forma como desenho, como fração, até chegar ali no decimal, né. E fora da sala, o trabalho foi feito com o jogo, né, por equipes. Cada equipe teria que localizar ali todas as possíveis formas de se representar esse número, né? E com isso, né, depois, né, dessa observação, voltando para o momento do feedback, então eu conversei com a professora, né, a gente ali conversando, foi levantado os pontos positivos dessa observação, né, dessa aula que ela estava trabalhando com os alunos.
E uma das coisas que eu pontuei ali junto com ela foi a questão da inclusão, que eu achei bem interessante, porque ela no momento do jogo, em uma das salas tem um aluno autista, e a gente sabe da dificuldade que eles têm no relacionamento, né, ali com os demais alunos, e ela colocou esse aluno como o primeiro da fila, porque ele estaria ali dando os comandos do que pegar, quem ia pegar, então foi bem interessante, porque ela envolveu ele, né, e ela envolveu ele justamente nesse momento de recomposição, porque às vezes na avaliação, né, vem ali pronta já, não vem adaptada para esse aluno, então a professora ela teve esse cuidado, esse olhar de adaptar essa aula, adaptar esse jogo para esse aluno, possibilitando que ele realmente participasse, até uma forma dela poder avaliá-lo, não só lá no momento mesmo das avaliações, né? Então, achei bem interessante isso, destaquei bastante com ela. Essa questão também, assim, dela usar outras metodologias, porque na hora da conversa vai surgindo ali outros assuntos, né, outras aulas, e ela foi me trazendo, né, o que ela vem fazendo. Então, ela falou dessa questão do jogo, que ela realmente realizou, mas teve a questão que ela faz também uma brincadeira com eles, que é o giz da discórdia, que ela leva os alunos para o quadro, em que eles têm que fazer atividade, e depois escolhe um outro colega para poder ir na frente. Então, ela até colocou o giz da discórdia, porque deles tem que escolher outra pessoa que não quer ir. Ela também faz um trabalho com um portfólio com os alunos, que ela propõe para eles atividades de sistematização. Então, assim, é aquele reforço mesmo, tabuada, porcentagem, e ela vai construindo um portfólio que ao final do trimestre ela vai usar como uma atividade avaliativa, mas ela vai possibilitando no decorrer do trimestre reforços, né, justamente com foco na recomposição. Então, eu achei bem interessante, pontuei nessas questões para ela. E como melhoria, né, ali como uma questão, né, para ela poder estar desenvolvendo, dar continuidade a isso, né, dar continuidade a essas atividades de sistematização, né, e também destaquei para ela que quando ela estiver ali desenvolvendo, né, as aulas dela, se organizando, ela tentar fazer uso das técnicas de Lemov que justamente estão disponíveis lá no LRCO, né, porque já traz, as aulas traz as sugestões de metodologias ativas que eles podem estar usando. Então, trouxe para ela até falou assim, a gente vê esses ícones e não sabe para que eles servem, né? Então, foi ali uma conversa nesse sentido com ela, porque ela já gosta de fazer coisas, digamos, coisas diferentes. Então, ali ela teria mais possibilidades realmente conhecendo isso, né? E, então, assim, foi um reforço nesse sentido de realmente destacar para a professora que ela tem feito esse trabalho, né? Então, então o feedback partiu, né, mais nesse sentido. E como, né, até a Sandra também tinha comentado no começo ali, falou, né, na apresentação dela, que me chamou muita atenção, né, essa questão, assim, da importância de fortalecer, né, esse trabalho em conjunto, né, mostrar para o professor que tanto a observação, como o feedback, como os acompanhamentos de hora-atividade, né, toda a observação em si, ela não é um momento para a gente ficar ali vigiando o trabalho do professor, né, mas é para a gente poder trabalhar em parceria, né, construir isso junto, né, porque, querendo ou não, esse é o objetivo de todos, que os alunos vão bem, né, e a gente não está aqui para ficar fiscalizando e vigiando o trabalho dos outros, mas a gente está para contribuir, né, então é nesse sentido que foi a minha implementação. Parabéns, ficou muito bom, bem bacana mesmo, bem legal. Apresentei aqui o finalzinho ali para vocês darem uma olhada. E a próxima é a Marilene. Marilene está online? Bom dia, professora. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu peço só a gentileza, professora, se puder compartilhar para mim, porque eu estou com o celular, não conseguimos ainda a internet aqui, parece que arrebentou um cabo aqui na cidade e a gente está sem... Só estou com os dados móveis aqui. Tranquilo, não tem problema. Deixa eu já colocar aqui, Marilene. Deixa eu ir lá para síntese. Então, enquanto a professora vai passando, eu vou ser bem sucinta na minha apresentação, até gostaria de parabenizar as minhas colegas que apresentaram, né, as 3 colegas foram muito bem. Não estou conseguindo, professora, fazer o feedback, mas eu vou fazer no computador assim que voltar a internet, porque eu já não enxergo muito bem, aí no celular fica mais difícil, né? Tranquilo. Então assim, eu trabalho no Colégio Casimiro de Abreu, no município de Porto Vitória, o núcleo de União da Vitória, é uma cidade pequena, nossa escola tem 315 alunos, mais ou menos, nos 2 turnos,
E a gente tem um diferencial aqui, professores, porque a nossa escola, a gente só tem uma escola estadual no município, né? É uma cidade pequenininha, então a gente só tem a nossa escola. Então, todos os níveis de aluno, todos os alunos estão aqui conosco, né? Eu fiz a minha implementação com a professora Cirlei, na RA de Matemática, 9º ano da tarde. A gente trabalhou, então, conforme o que a professora vem colocando, né, nos encontros, e eu acho que foi muito bacana essa formação dos pedagogos agora, porque ela abriu, né, muitos leques para a gente, porque a nossa função aqui, enquanto pedagogo na escola, a gente precisa focar em, né, problemas, como já foi falado aqui no Formadores. Eu acho que deu, assim, foi um momento que a gente parou, né, a gente tem essa disciplina nova de recomposição de aprendizagem, a gente precisa estar aprendendo e acompanhando os professores, esse nosso trabalho de acompanhamento e assessoramento da hora atividade também, que às vezes acaba ficando para segundo plano, né, infelizmente a gente, na demanda nossa, a gente não consegue acompanhar, mas então, com a implementação, assim, foi um momento, professora, que eu consegui parar, né, e ver com a professora, então, alguns apontamentos, né, junto ao último SAEB, ao boletim informativo, né, da escola. Então, eu coloquei essa imagem ali, porque a gente imprimiu, né, fez um cartazinho, e a gente colocou os descritores de maior erro no último SAEB, né, junto com essa turma que eu observei. Então, são algumas alunas ali da turma, a gente fez uma foto, e o descritor que eu acompanhei, o trabalho da professora foi o D28, que são os problemas envolvendo a porcentagem, né, que foi uma das questões, assim, que os alunos erraram bastante, né, no último SAEB. Então, a professora, junto com a aula 10 do RCO, ela fez, né, uma junção ali, e eu pude acompanhar esse trabalho dela, né, então, acompanhei a hora atividade, né, acho que até no próximo slide, acho que até tem uma foto de acompanhamento da aula dela e também da hora atividade. Essa professora, ela é muito parceira nossa, e eu acho assim, professora, que esses professores da recomposição, eles têm que ter o perfil, né. Uma das coisas que eu pessoalmente discordo, eu acho que não deveria ter nota no componente de RA, porque a gente está... A ideia é trazer que todos melhorem, né? Quem está no nível básico, vá para o avançado, para o adequado. Quem está lá, né, no 0%, que a gente avance um pouquinho. Então, eu acho que tem algumas coisas que a secretaria teria que acertar, porque atribuir nota, acho que não seria o momento, né? Então, essa professora que eu acompanhei, ela tem um perfil, ela gosta, ela fez quizzes, né? Ela adaptou algumas aulas, ela é muito dinâmica, assim, na questão de metodologia. Ela faz com que os alunos participem, né, perfil que às vezes muitos professores não têm, né, então, eu acho que foi bem bacana, assim, então, esse envolvimento com ela. E ela fez, então, esse trabalho de trabalhar em grupos, né, ela fez ilhas na sala também. A gente, enquanto pedagogo, tem trabalhado bastante com os professores da RA, essa questão de não deixar eles enfileirados, né, trabalhando a instrução 03 junto a eles, né, o que é o papel do professor da RA. E assim, eu acho que os alunos também entenderam qual que é o objetivo, né, dessa cobrança que a gente está tendo do SAEB, que também é um perfil nosso da escola, né, não é só uma cobrança, mas é uma nota que a gente tem enquanto escola. E até eles fizeram um trabalhinho, eu até coloquei o link ali no slide anterior, eu pedi até para eles fazerem um videozinho, mas eles, pelo tempo, né, eles fizeram só uma imagem, um videozinho bem curto, mas eu acho que a gente envolveu os alunos. Acho muito importante também os pais, né, a gente está chamando aqui os pais para essa responsabilidade, que penso eu que 50% é o nosso trabalho, 50% são os alunos e a parceria das famílias, para que esse nosso sucesso, né, esse nosso SAEB melhore. Então, o meu trabalho, assim, ele não foi uma coisa diferente, extraordinária. O Formadores, ele é importante para o nosso crescimento, mas ele também, a gente não pode ficar enfeitando uma coisa que, na verdade... né, a gente sabe, hoje eu vou apresentar um trabalho, então eu vou fazer uma coisa diferente. Não, eu fiz o que realmente a gente tem que fazer na escola, que é acompanhar os professores, que o objetivo é fazer com que o aluno aprenda, né, trazer essa responsabilidade para a família e para os alunos, que parece assim que está tão difícil motivar os alunos. E queria parabenizar, professora, você, porque eu acho que você está sendo muito ética nessa formação, tem muito a contribuir com a gente, né. A professora Sandra já falou anteriormente, e eu faço das palavras dela as minhas.
até comentei com a minha colega que também está fazendo formadores em outro grupo, que você, assim, você auxilia muito a gente, né? Dentro da tua ética, a gente percebe que você tem bastante conhecimento para passar, uma pessoa humilde, né, que não, né, eu acho que, assim, você contribuiu muito para a nossa formação. E que pena que a gente não tem esses momentos na escola, assim, da gente sentar e fazer o que realmente é nosso enquanto pedagogo, né? Eu acho que não esqueci de nada, né? Falei que o meu trabalho ia ser simples, sucinto, né? Mas eu acho que consegui passar o que foi a minha implementação. Tá bom? Obrigada. Legal, parabéns, obrigada, mas ficou muito bom, bem bacana. Então, Marilene, ok. Clarice está online? Estou aqui, prof. Oi, Bom dia. bom dia. Precisa que eu compartilhe? Eu vou tentar compartilhar aqui, prof. Eu vim para casa, lá na internet, por causa da internet, né? Lá na escola não tinha condições de ficar. E Entendi. nem a escola Wi-Fi, nem a educação, nem a nossa particular, nenhuma. Daí eu vim correndinho para casa. Eu vou apresentar assim que a Marilene retirar dela, por favor. Deixa eu tirar, eu que tirei. Ah, tu, prof. Tirei. Tá. Deixa-me. Estou localizando o documento aqui, não está aparecendo. O Meet precisa de permissão para compartilhar a tela. Apareceu uma mensagem aqui, prof. Você precisa conceder permissões para compartilhar a tela. Não entendi. Não, na verdade, dá para compartilhar normal. Deixa eu ver, ó. A Sandra conseguiu compartilhar, tá liberado para quem Tenta você, prof, para nós não perder tempo, por favor. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Clarice. É no Paraná inteiro, hein? Acho que a internet. Deu problema mesmo geral. Então, vamos lá. Aqui, Testou. Não, o negócio ficou complicado mesmo no geral. Sim. Compartilhar aqui. Clarice. Relato de implementação. Prontinho. Isso. Então, meu nome é Clarice, eu sou pedagoga no Colégio Estadual Castelo Branco, de Itapejara do Oeste, Núcleo de Educação de Pato Branco. Eu realizei a minha implementação com a professora Aline, da recomposição de aprendizagem de língua portuguesa. Ela solicitou auxílio, porque é um primeiro momento que ela vai trabalhar com esse componente curricular, digamos assim, e ela está se sentindo insegura. Então, a gente já vinha realizando algumas trocas, né? E eu optei por implementar com ela por essas questões que ela trouxe, né? Por essa solicitação dela, e eu acredito que seria mais efetivo também, porque eu estaria auxiliando ela no início desse processo, né? Então, eu realizei de início o acompanhamento da hora atividade, né? Nós ali, na sala dos professores, olhando o material e observando as aulas, conteúdo e pensando em metodologias, né, em estratégias de aprendizagem, identificamos, né, o ponto de atenção das turmas e um deles é a pouca participação dos alunos nas atividades. Eles de acordo com a prof, eles estavam muito passivos, não estavam participando, né? Então, foi realizado o diálogo inicial, né, individual, com a prof, ali, o levantamento
das principais dificuldades, e depois nós pensamos juntas em reestruturar esse trabalho, né, em repensar essas estratégias. Seguimos. Então, eu fui em sala de aula, apresento duas imagens ali, são em turmas diferentes, né, já para trazer esse contexto de que nós estávamos fazendo um teste, digamos assim, né, para verificar o layout da sala de aula, né, colocamos a primeira turma, a imagem de cima, eles estão em fileiras. Nós temos a turma de terceiro ano, vários alunos faltosos, é uma turma bastante faltosa, é uma turma nossa, foco de atenção, tanto no quesito frequência, quanto na questão desempenho, né, da aprendizagem, e a foto de baixo é uma turma de terceira série também, só do curso técnico, do ADM, da administração. Então, na segunda foto, nós organizamos eles em dupla, né, e como eu estava observando, estava ali no cantinho, a foto não ficou muito boa, mas dá para verificar que eles estão ali trabalhando juntos e a outra turma está em fileira, né. Então, depois de realizadas as duas observações nas duas turmas, né, com layouts diferentes, nós nos reunimos novamente para que eu oferecesse para ela o feedback formativo, né. Foi uma troca bastante respeitosa, eu aprendi algumas sugestões, apresentei para ela algumas sugestões baseadas nessas evidências, né, da importância dessa mudança do layout da sala, porque nós tivemos com a turma 2, digamos assim, uma maior participação, um maior envolvimento nas atividades, né? Eu já estou falando tudo junto ali. Eu realizei o depoimento, né, depois de alguns alunos, como que eles observaram, como que eles sentiram, como que eles perceberam as aulas, né, e também solicitei as percepções da prof, sobre como que foi esse acompanhamento, como que foi o impacto, se ela sentiu que eu colaborei com o trabalho dela. E observei ali também que houve maior clareza nas orientações e nos objetivos das aulas, né, após essas nossas trocas, houve um maior engajamento nos alunos, a melhor qualidade na mediação pedagógica, a prof circulando pela sala, auxiliando os alunos individualmente, fortalecemos, né, essa parceria, porque a prof se sentiu apoiada, né, e a valorização da escuta, eu ouvindo as angústias dela, esse momento em que ela se sentiu confortável para expor para mim, olha, estou insegura, olha, você vai em sala comigo, você me ajuda. Então, o quanto foi importante isso para apoiar a aprendizagem, né, dos nossos estudantes. Passou? A minha aqui. Acho que era isso, prof. Bem simples, como diz a nossa colega ali, bem sucinto, mas nós tivemos bons resultados e eu acredito que a prof vai dar continuidade a esse trabalho, eu também vou continuar acompanhando ela, vou continuar indo na sala de aula, estando mais presente na hora de atividade, porque, como disse a nossa colega ali anterior, acho que é a Marilene, a gente às vezes entra num como é que é? Automatismo, acho que seria essa palavra, né, com outras questões, e o nosso trabalho, propriamente dito, enquanto pedagoga, acaba ficando, né, porque olha quanto que é importante, o quanto que uma organização de carteiras, o quanto que uma troca em sala de aula pode favorecer a aprendizagem, então isso ficou muito evidente. Obrigada, desculpem. Imagina, obrigada, ficou muito bom, parabéns. Obrigada, prof. Legal. Agora é a Cristina. Cristina está online? Estou. Eu também preciso que compartilhe, professor, porque aqui a internet não apareceu mesmo. Tranquilo, não tem problema, já está na mão.
Então, eu vou iniciar. Eu trabalho na área metropolitana sul, e nós temos, assim, vou só dar uma explicadinha rápida, porque nós somos um pouquinho adverso de todo mundo. Nós temos diretores interventores, e somos, no IDEB, nós somos a última escola da área metropolitana sul da Fazenda Rio Grande, e somos a última escola do IDEB. Então, assim, a pressão bastante para que a gente aumente esses índices e tal. E aí iniciamos, então, pensei na implementação no terceiro ano B, que é de exatas, porque eles têm aquela resistência. Nós somos exatas, não precisamos de língua portuguesa. E na RA de língua portuguesa. A professora é nova na escola, e quando veio para a gente escolher a parceira dela, a gente olhou bem o perfil. E aí a professora escolhida foi muito bom, porque a gente acertou no perfil das duas professoras. Se dão muito bem. Durante a implementação, eu percebi bem, só de olhar, delas se olharem, elas já entendem, uma para cá, outra para lá, você pega aqui. Então, assim, foi bem, a gente falou, que bom, a gente acertou na RA, na parceria. Então, eu fiz várias conversas com elas, mostrei os materiais que a gente tinha, nós não conhecíamos nada sobre o RA, então a gente aprendeu junto, veio junto, a gente viu todas as documentações, houve alguns cursos de formação para os pedagogos com relação a como trabalhar com o RA, tanto língua portuguesa quanto matemática. Então, aí veio os materiais, a gente olhou, fizemos igual a professora fez, aí a gente fez através de banner, para falar para os alunos o que é o SAEB e tudo. Após tudo isso, daí a gente conversamos sobre a implementação. Então, nós escolhemos o modo quizzes, para fazer fazer uma diagnóstica, né, uma avaliação diagnóstica com os estudantes, e aí eles responderam, nós fizemos aí a leitura do que, como é que eles estavam, e a partir do que, vendo através dos escritores. Aí a professora fez uma retomada com eles, utilizou várias dinâmicas dentro da sala, e aí ela terminou fazendo uma retomada, revisão, através do quizzes modo papel, em sala de aula. O quiz a gente fez no laboratório, e aí o quizzes papel em sala de aula com as turmas. A gente viu uma evolução do resultado do quizzes para o quizzes papel, que é após a revisão. Eles acharam o máximo, que eles não tinham ainda feito com quizzes papel. Então, ela explicou, mostrou, porque daí sai o resultado ali na hora, já sai quem acertou, quem errou, já sai a porcentagem. Nossa, eles acharam o máximo. Agora eles ficam, professora, vamos lá, Cris, pede para os professores usar o modo papel para a gente, pede. Então, eles gostaram bastante dessa dinâmica, dessa forma diferenciada. Então, eu ainda estou em conversa com as professoras, elas falam, Cris, que bom que você está junto, eu sou pedagoga referência dessa turma já faz um certo tempo, a gente vem de um caminhar junto desde o primeiro ano, então, como eles estão saindo, eu falei, gente, vocês estão saindo, estão deixando a escola, mas tem toda uma percepção do terceiro ano. Então, eles tinham uma resistência muito grande com língua portuguesa, e com a recomposição, ele falou, meu Deus, mais uma aula. Eu falei, gente, a gente precisa da língua portuguesa para a matemática também. Então, a gente está nesse caminhar com eles, mas eu percebi, assim, foi bem claro, assim, o avanço deles e o interesse deles. É isso. Parabéns, ficou bacana o trabalho, parabéns pela implementação, tá? Bem bacana. Maria Sônia, precisa que eu faça aqui Pode ser, professora, agradeço. Deixa eu ver aqui, Maria Sônia, compartilhar, vamos lá para a síntese. Aqui, prontinho. Bom, então eu sou a Maria Sônia, trabalho aqui em Londrina, no Colégio Militar, Hugo Simas, tá? Eu escolhi, então, o 9º ano para estar fazendo a implementação com a professora Daniele, de recomposição da aprendizagem. Bom, de início aí, a gente pegou muito dados lá da primeira implementação, tá?
E foi, então, uma reunião com os pais, no primeiro momento, para, assim, cobrar dos pais também a participação dos alunos, esclarecer, né, qual o objetivo do colégio nesse ano em relação à prova SAEB, né, os avanços que a escola obteve lá em 2023, pelo menos para manter os avanços e com o objetivo de melhorar, então, a aprendizagem. Então, esse primeiro slide aí é a reunião com os pais, né, com a direção, colocando os slides com os resultados do colégio e o que pretende, né, os objetivos para esse ano. Então, baseado na pesquisa... Estou agitada aqui, viu, professora? Me preparei tanto. E aí, esperar que deixei que tomar uma olhada. Então, foi a pesquisa do SAEB, né, que nós fizemos, através do INEP, do BI, os resultados colhidos pelo colégio em 2023, e a terceira edição da Prova Paraná. Aí, então, a gente fez uma reunião com os responsáveis, ressaltando a importância do acompanhamento do estudante, informando resultados obtidos da SAEB 2023, e a meta, então, pretendida para 2025, visando a melhoria da aprendizagem. Aí fizemos, então, a análise dos dados, do assessoramento da oratividade com a professora, né, da recomposição da aprendizagem, na turma, então, do nono B. Aí tem o relato da professora, referente à organização dos estudantes, por nível de dificuldade, uso de estratégias, metodologias, recursos tecnológicos e o planejamento de conteúdos e as atividades a serem desenvolvidas, então, nos 3 trimestres, para sanar as lacunas anteriores apresentadas no decorrer dos trimestres pelos estudantes, contribuindo, então, para a melhoria da aprendizagem. Então, a análise dos dados no assessoramento da oratividade com a professora da recomposição da aprendizagem. A partir da análise dos resultados obtidos pelos estudantes com o professor, com a professora, né, nos momentos de assessoramento que aparece aí nessa gravura, né, da oratividade, referente ao quê? Habilidade, proficiência, alcançado no SAEB 2023. Na disciplina de português do nono B. Foi sugerido, então, para a professora a análise das habilidades, descritores e os conteúdos considerados básicos que serão cobrados na avaliação do SAEB 2025 e foram discutidos, então, na aula apresentada no grupo de estudo, tá? Então, questionar a professora quais as metodologias e estratégias pretende adotar para obter êxito na aprendizagem dos conteúdos básicos que os estudantes precisam de adquirir conhecimento para atingir a meta, então, pretendida para o colégio. E aí, de acordo com a professora, na semana pedagógica, no início do ano, junto com a outra professora, né, que é da sala regular, do 8º ano, eles puxaram, né, os resultados da turma do 8º ano, para analisar os resultados obtidos e as fragilidades, né, que foram apresentadas. Em 2024, nas avaliações internas e externas. Então, foi detectado por elas, né, as dificuldades em 3 gêneros, que seria carta, notícia e reportagem. E daí, na conversa com a professora, ela estava colocando que ficou definido entre elas, né, com a professora do 9º ano, para ter tempo, então, de preencher as lacunas detectadas. Então, no primeiro trimestre, né, elas colocaram que estaria trabalhando carta, no segundo trimestre, notícias, e no terceiro trimestre, a reportagem, tá? E daí, no feedback, né, que a gente fez da observação, foi ressaltado para a professora os pontos positivos, né, que foi a interação, né, aqui está a observação da aula, com a turma, o conteúdo que ela escolheu, que é bem relevante no cotidiano do aluno, no caso, bullying, né? Daí os pontos negativos, que a gente colocou para a professora, ter mais clareza nos comandos, porque atrás, lá, quando a gente fez o assessoramento, deixou a professora se expor, falar, né? Ouvir a professora. Então, a gente fez os combinados ali,
de separar a turma de acordo com os níveis de aprendizagem, né? Assim, quando for formar os grupos, pontuar assim, eu pego um aluno que está com um nível, digamos, avançado, para estar no grupo ali, junto com um que está abaixo do esperado, né? E na hora da apresentação, pode-se observar aí, não foi feito isso, então a gente colocou para ela nos pontos negativos, mais clareza nos comandos, organização dos alunos de acordo com o nível de dificuldade e determinação, que para mim não vi clareza, do tempo da execução da atividade. Aí eu queria, assim, fechar, se a senhora pudesse retornar, ou pegar para mim, o feedback do nosso diretor, que ele fez a observação, né, na aula dessa professora. E daí, na conversa com ele, eu falei, se podia passar para mim o que você observou, né, no acompanhamento da aula da professora. Aí, segundo o que ele observou, as ações realizadas após as aulas da professora, que é o que é colocado para a gente em todos os momentos de formação com o tutor, que a gente tem um dia também, na semana, na terça-feira, que ele chama de reunião de alinhamento. Então, ele coloca muito isso, depois das observações, para a gente estar vendo o que é possível fazer para melhorar aquela aula da professora, o que é possível fazer para resgatar aquele aluno que tem, assim, excesso de falta, que tem falta de interesse e que está apresentando, que a gente vai acompanhando, baixo rendimento nas avaliações, as notas a gente acompanha ali, né, estão abaixo da média. Então, as ações que a escola, né, pretende fazer, que está fazendo, que estamos fazendo, né, então, segundo a equipe diretiva, as ações realizadas após as observações das aulas do 9º ano, está sendo planejado estratégias que aumentem o interesse dos estudantes e contribuam para a melhoria da aprendizagem. Exemplo, acompanhamento da frequência do estudante por meio da busca ativa, criação de grupos de pais, de acordo com as turmas, grupos de WhatsApp, né, informando aos responsáveis falta, desinteresse, falta de compromisso com os estudos, disponibilidade de tempo maior para a professora, né, porque ela se queixou muito que a gente tem muito recurso na escola tecnológica, porém, por ser uma escola bem grande, né, temos 38 turmas no total, então, o laboratório ele é usado de acordo com o cronograma, e tem a cada 15 dias que o professor pode ir, então, a intenção da direção, né, para melhorar isso aí, seria disponibilizar um tempo maior dos recursos que a escola tem, tá? Com o apoio de alunos monitores, ali na sala de aula, ajudando o professor, que agora também a gente tem, até tivemos uma formação essa semana, no núcleo regional, só de pedagogos, onde foi falado muito do grupo de estudo, eu mesmo pude, assim, enriquecer, no grupo que eu estava ali, citando o Pedagogo em Foco, né? Até teve uma representante, através de vídeo, é claro, falando com a gente, que é a coordenadora do grupo de estudo em Foco, né? Perguntando quem fazia parte do grupo de estudo, então ajuda muito. Então, no caso, colocar monitor, e aí o professor, são 2 professores agora, né? Professor 1 e professor 2, tá? Para ajudar. No caso de alunos com dificuldade de aprendizagem, priorizar o assessoramento da pedagoga nas turmas do 9º ano em português e matemática, em momentos da hora de tarde do professor. Então, é isso, professora. Eu peço desculpa de ter alongado um pouco e da tremedeira aqui de estar falando. Muito obrigada. Obrigada, ficou muito boa a apresentação, ficou bem bacana. Eu ergui minha mão, porque daí já tinha dado tempo. Passado, né? Mas ficou excelente, ficou muito boa, tá? Eu queria agradecer a senhora, porque, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer atendimento como professora, aquela coisa toda, mas na hora de apresentar, assim, tem uns traumas anteriores, que parece que segura a gente e poderia ser melhor, e eu peço desculpa para as colegas e parabenizo todas que apresentaram aí, que para a gente é muito enriquecedor. Muito obrigada.
Bacana, obrigada. Conceição, eu quero ver com você. Você quer deixar Assim, pessoal, para a próxima aula eu ser a primeira? Para outra aula? Se não, eu pode posso ser. apresentar aqui em 3 minutos, eu apresento o meu, porque o trabalho depois você vai ver ali na escrita, então, até para não atrasar os demais. Depende de vocês aí, de você. Por mim, está tudo certo. 3 minutos aí para mim é o suficiente. Ah, beleza. Se você quiser apresentar, assim, gente, quem precisar sair, então, pode sair. Eu coloquei o Google Forms ali da reunião de hoje já no chat, tá? Que daí vocês, né, quem já preencheu, beleza. Quem não preencheu, pode preencher depois. Assim, Conceição, se você não for te atrapalhar, se você quiser apresentar agora. Não me atrapalha. De 3 a 5 minutos, eu prometo que eu não vou demorar mais do que isso. Tranquilo, então. Daí já fecha. Se você quiser compartilhar, pode fazer isso. Compartilho, sim, pode deixar. Vou compartilhar aqui para você. Enquanto isso, eu já vou falando. Pode começar. Meu nome é Conceição Hitzmann, trabalho no Colégio Estadual São João Bosco, um colégio cívico-militar, em Pato Branco, Paraná, núcleo regional também de Pato Branco. É uma escola que está passando por uma transformação de regular para cívico, mas a gente está se adequando ainda. E dentro dessa proposta que veio do SAEB, né, que agora é a recomposição da aprendizagem, e eu escolhi uma turma de 9º ano, a recomposição da aprendizagem em língua portuguesa. Ali na imagem está a professora mostrando para ela o nível que os alunos estão, né, pelo IDEB, estão no nível 3, e essa retomada de conteúdo que ela tem que fazer, a professora é muito aberta, não tem dificuldade nenhuma de aceitar, como que eu poderia dizer, sugestões. Então, eu vou me focar ali no assessoramento da oratividade, que é a primeira coisa que eu estou fazendo ali, que é esse acompanhamento, colocando para ela também a frente, né, de trabalho, que seria trabalhar retomando esses conteúdos lá, do qual os alunos estão nesse nível, pensando em estar indo para o nível 4. E depois o acompanhamento da oratividade, que a gente fez uma pauta, né, ou seja, uma rúbrica, para que ela estivesse dentro daqueles passos. Depois, o feedback formativo, que eu vejo que é o que o professor sempre espera, depois que a gente faz o acompanhamento da oratividade e também vai para a observação da sala de aula. Até a gente, quando está sendo observado, você quer um feedback formativo. Então, hoje também foi colocado, eu já quero trazer essa pauta da questão de uma comunicação assertiva, que é super importante no feedback formativo. Como foi colocado, principalmente o nosso tom de voz. Às vezes, o que nós falamos não é tão assim chocante quanto o nosso tom de voz. E isso vai abrir um leque de proximidade entre a pedagoga e o professor e a professora, quando nós somos afetivas, no sentido desse tom de voz agradável, né? Porque também nós gostamos de ser bem acolhidas. E no feedback formativo eu usei aqueles 3 momentos, ali não dá para eu enxergar, porque é muito pequeno. Eu não estou lendo, porque é muito pequeno aqui. Mas, enfim, os 3 momentos do feedback formativo é aquele acolhimento que a gente faz, né? Depois, o que houve de positivo na aula do professor, deixar muito claro, né? No caso, ela tem domínio de conteúdo, fez uma exposição da sua aula, uma gestão de tempo dentro do esperado. E no final, que é onde o professor espera, a gente faz aqueles questionamentos. Como você daria essa aula novamente, se você fosse apresentar, né?
de que forma que você levaria aos alunos? Teria alguma mudança? O que você acha de fazer assim, ou de encontrar outras formas de apresentar o conteúdo para aqueles alunos que ainda não entenderam? Então, esse lado muito sutil que a gente tem que ter quando você vai dar uma sugestão tendo uma aula boa. Então, a aula da professora foi ótima, mas a gente sempre tem que deixar aqueles questionamentos para que isso instigue o professor a crescer, como a gente também. Nos cursos que nós temos, sempre é instigado nós a melhorarmos. Por mais, eu vi assim, a Sandra... parabéns, Sandra, quero dizer assim que você foi excelente, mas a gente sempre quer um pouco mais, né? Tanto a pessoa que apresenta, quanto a professora que está analisando. Porque nós sempre temos que estar aberta a melhorar, a crescer. Então, é nesse sentido que eu quero deixar aqui, principalmente assim, focando na comunicação assertiva, que é o que nós precisamos todos os dias dentro da escola, com alunos, com pais, com professores, com o diretor, com nossos colegas de trabalho, e é isso aí. Aí todo mundo cresce junto e há uma dinâmica muito grande quando a gente tem uma comunicação assertiva. Muito obrigada. Não demorei. Deu os 5 minutos. Obrigada. Ficou muito bom também. Parabéns. Gente, obrigada pela paciência de vocês aí, a gente acabou estendendo um pouquinho, né? Mas muito obrigada pela paciência de vocês, tá? Por vocês terem ficado, tá? Vou parar a nossa gravação. Ficaram muito bons os trabalhos, tá? Esse é o momento da nossa troca, de enriquecer. Agradeço a colaboração de vocês. Então, semana que vem nós não temos... Nos vemos na última reunião da semana do dia 22, lá, 23, tá bom?